Ni hao, pessoas! Tudo bem com vocês? Não. Ih, hoje falhou. Peraí, eu pensei em alguma coisa e esqueci de falar. Peraí, que eu vou ter que começar de novo. Ni hao, seus historiador colunista! Tudo bem com vocês? Bora assistir o Felipe Figueiredo no Nerdologia falando sobre a Guerra do Ópio. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E entenda mais sobre a história da China nesse Nerdologia sobre as guerras do ópio. A região da China possui um importante papel histórico na produção e no comércio mundial. Na antiguidade, por exemplo, as rotas da seda, um tema que vocês já pediram aqui no Nerdologia, conectava a China, a Europa e a África mais de 2.000 anos atrás. As rotas passavam pelo subcontinente indiano, pela Ásia Central e pelo Oriente Médio. Seu nome vinha do fato de que quase toda a seda do mundo era produzida na China, e os tecidos eram bastante procurados em outras regiões. As rotas não eram restritas aos tecidos, entretanto, e outros produtos chineses. Vocês sabem que a seda é feita de um bicho, né? O bicho da seda. Que é tipo, bota um negócio, que nem aranha, né? Solta ali uma teia pela bunda e eles vão juntando isso aí tudo e fazem seda. Os chineses faziam parte desse comércio, como chá, corantes, papel, pólvora e porcelana. A partir do século XV, as rotas terrestres foram afetadas por eventos como a ascensão do Império Otomano e as navegações portuguesas que ligaram diretamente a Europa, a Índia e a China. Ou seja, as rotas terrestres perderam importância, mas o comércio com a China continuava importante e volumoso, agora pelo mar. O marco dessa relação é o ano de 1557, quando os portugueses conseguiram a concessão para operar um entreposto no porto de Macau. Macau, a partir do século XVII... Macau é aqui do lado, dá 3 horas daqui de casa, mais ou menos. Inclusive, eu vou pedir de novo aqui, né? Deixa um like aí, se vocês não deixarem like, é porque vocês são tudo fã do Professor Rock. Comerciantes britânicos passaram a ter um papel cada vez maior no comércio entre a China e a Europa, especialmente via a Companhia das Índias Orientais. Inicialmente, os navios ingleses podiam operar em 3 portos, principalmente o da cidade que em português é chamada de Cantão, que fica no delta do Rio das Pérolas. Guangzhou é 1 hora daqui onde eu moro, mais ou menos. Os britânicos se tornaram grandes distribuidores e consumidores dos produtos chineses. Chá, por exemplo, é algo que associamos à cultura britânica, mas é produzido principalmente na China e na Índia. E louça de porcelana, em inglês, é popularmente chamada de China, sinônimo do país de origem. A China da dinastia Qing, por sua vez... Qing, não é Qing, é Qing, dinastia Qing. Prezava pelo isolamento de influências estrangeiras, chamados de algo como bárbaros. O governo chinês também tinha uma complexa estrutura administrativa e fiscal, com alguns elementos parecidos com o que chamamos de feudalismo na Europa. Mais ou menos isso. Como resultado desses dois aspectos, em 1757, o governo Qing criou um sistema que determinava que os mercadores europeus podiam fazer negócios em Cantão, residindo na região das 13 feitorias. E que 13 fábricas, né? Apenas grupos locais de negociadores chineses poderiam conduzir esse comércio. Chamar 13 fábricas, inclusive hoje é um bar, mas é uma regiãozinha pequenininha, tem uma igreja francesa lá. É um pedaço de uma ilha que fica no Rio das Pérolas, um pedaço fica nessa ilha, né, que é um bairro europeu, né? Vai lá, assim, todas as construções são europeias, é bem legal de visitar. O acesso dos europeus à alta administração ou à corte imperial era proibido. O comércio... Não, os caras não podiam sair de lá, né? Eles não podiam aprender chinês no começo, eles não podiam sair dessa região, os ocidentais, estrangeiros, né? Inclusive, quando os britânicos fizeram um jardim na área que eles tinham lá, que eles tinham a fábrica, tinham a casa e tal, eles fizeram um jardim, os chineses não gostaram porque, assim, os caras fizeram um jardim é porque eles querem ficar mais tempo. Era bastante lucrativo, mas os ingleses tinham que lidar com 2 questões. Primeiro, os chineses faziam comércio em prata e aceitavam apenas o metal precioso por suas mercadorias. No início, isso era vantajoso para os europeus, especialmente os portugueses. Então, essa é a imagem que se tem das 13 fábricas. É a única imagem, na verdade, né? Que tem essas bandeirinhas na frente aqui. Essa região que era conhecida como 13 fábricas. Já que a prata valia mais na China do que em outros lugares. Com o tempo, entretanto, isso começou a se tornar um problema, já que os mercadores ingleses precisavam primeiro providenciar carregamentos de prata para então poder comprar mercadorias chinesas. De acordo com algumas estimativas, a China era destino de cerca de 1/3 de toda a prata do mundo, com entre 100 e 200 toneladas do metal todo ano.
A segunda questão que afetava os mercadores ingleses era o déficit dessa relação comercial. Os chineses exportavam muitos produtos, mas não importavam nada. Em um famoso episódio, o imperador Qianlong recebeu uma delegação britânica em setembro de 1793. Ao recusar as exigências inglesas e propostas comerciais, ele respondeu que nosso Império Celestial possui todas as coisas em prolífica abundância e não carece de nada dentro de suas fronteiras. Peraí. Portanto, não há necessidade de importar as manufaturas de bárbaros estrangeiros no lugar de nossa própria produção. Será que o imperador da China tinha uma autoestima grande? Será? O que vocês acham? Será que o cara, como é que o cara enxergava a China, né? O nome desse grupo de britânicos que está aí, e engraçado assim, que obviamente, né, isso é um desenho britânico mostrando ali o chinês gordo, o imperador gordo e tal. O nome desse grupo aí é alguma coisa McCartney. Que eu não lembro o nome em português, mas é alguma coisa McCartney. Eles foram para lá para tentar convencer a China a comprar coisas, né, para tentar reequilibrar essa balança comercial. Isso em 1793. A Primeira Guerra do Ópio é tipo 50 anos depois. Não, quase isso. E aí tinha a questão do Kowtow. Kowtow é o se ajoelhar no chão e fazer a reverência 3 vezes, né? E o britânico se recusou. O britânico falou, não vou fazer, porque na Inglaterra a gente não faz. Eu não faço isso pro meu rei, vou fazer pro rei dos outros. E errado ele não estava, né? E aí eles se acertaram, né, que tinha que ter a imagem lá, acho que era do rei George, que aí ele poderia fazer uma reverência da mesma forma que ele faria uma reverência para o rei George, ele fez para o rei chinês, e tinha uma imagem do rei George lá, um negócio assim. Então, os interesses britânicos precisavam de algo para equilibrar uma relação comercial deficitária, recuperar parte da prata que ficava na China. Esse produto teria que entrar na China de maneira contrabandeada, já que o comércio era controlado. No caso, o produto foi um narcótico viciante, o ópio, derivado de uma espécie de uma planta chamada papoula. Historicamente, o ópio era utilizado como um analgésico, mas no século XVII passou a ser fumado de maneira recreativa, com ação narcótica e hipnótica. A partir do século XVIII, a Companhia Britânica das Índias Orientais passou a cultivar e vender ópio para traficantes que distribuíam o produto na China. Na China já se fumava um ópio, mas era um ópio tipo 2%, sabe? Tipo 2% THC, era um negócio bem baixo assim. Esse ópio que os britânicos começaram a trazer, tipo, era 10%. É um troço muito mais forte. E aí, óbvio que aí, quando eles começam a trazer isso para cá, viciou todo mundo, né? E se eu não me engano, começa por Taiwan, aí de Taiwan vai para Fujian, que é ali a província chinesa, né? Que fica ali 160, 180 quilômetros de Taiwan. E isso que vocês estão vendo na imagem é um estoque de ópio na Índia, porque eles começaram no norte da Índia a parar de plantar comida e chá para plantar papoula para fazer ópio para a China. Inicialmente, cerca de 300 toneladas de ópio entraram na China. Em apenas 40 anos, esse número era 5 vezes maior. Na época, a população chinesa era de cerca de 400 milhões de pessoas, um terço da população mundial. O governo chinês emitiu diversos decretos para banir o ópio, mas formou-se uma lucrativa rede de comerciantes ingleses, distribuidores locais e funcionários chineses corruptos. Tinha muita gente ganhando do ópio. Tinha muita gente ganhando dinheiro com isso aí, né? Inclusive chinês. Causou diversos problemas sociais e econômicos na China. Em 1839, uma carta chinesa pedindo que a Rainha Vitória interrompesse o comércio de ópio foi publicada em um jornal inglês para apelo ao público. Em março daquele ano... nessa carta o cara fala que o rei lá, o rei não, o imperador chinês, o Qianlong, ele mandou... Não, era o Qianlong? Acho que era o Qianlong. Ele mandou um emissário dele aqui para Guangzhou para controlar essa bagunça, né? E aí esse emissário escreveu uma carta para a Rainha Vitória falando, pô, Rainha Vitória, sacanagem, né? Aí na Inglaterra, vocês proíbem o ópio, porque vocês sabem que é um negócio que é ruim para a sociedade. E aí aqui vocês querem vender? Pô, aí não dá, né, Rainha Vitória? E ela cagou e andou para ele. Autoridades chinesas confiscaram e destruíram uma grande carga inglesa de ópio e determinaram um bloqueio do porto de Cantão. O episódio serviu de justificativa para uma intervenção militar britânica em setembro. Mas eles também prenderam alguns soldados britânicos. Teve um esquema assim, né? E mesmo na primeira, né?
Teve um esquema assim, não foi só destruir carga, teve uma agressão que os britânicos lá na Inglaterra, lá em Londres, falaram, não, porque isso é uma agressão, porque não pode prender os nossos soldados dessa forma, que não sei o quê, porque o nosso império não vai baixar a cabeça para ninguém, vamos tocar o terror. Para manter o comércio de ópio. Após uma série de vitórias navais britânicas, contando com navios e canhões mais modernos, foi enviado um exército que ocupou diversos territórios costeiros chineses. A guerra durou cerca de 3 anos e resultou em vitória britânica. Pelo Tratado de Nanquim, os chineses tiveram que abrir mais portos a estrangeiros, pagar indenizações, aceitar negociadores e embaixadores na corte imperial e ceder o controle do porto de Hong Kong aos britânicos, além de outros privilégios. E o comércio de ópio, embora teoricamente legal, continuou, é claro. Extraterritorialidade ali é assim... eu não vi que a minha cara tá na frente, né? A minha cara tá na frente ali do extraterritorialidade. Se um britânico for preso, um britânico não pode ser preso por um chinês e não pode ser julgado por um chinês. Isso aconteceu no Brasil também, né? Com britânicos, inclusive. E aí, depois da Primeira Guerra do Ópio, os Estados Unidos forçam o mesmo tipo de acordo, a França força o mesmo tipo de acordo, todos os colonizadores safados forçam o mesmo tipo de acordo. Se um cidadão deles cometer um crime, não pode ser preso nem julgado por chinês. A derrota chinesa abriu caminho para diversas convulsões sociais dentro do país. A maior delas foi a Rebelião Taiping, que merece uma nerdologia própria. Rebelião Taiping foi um troço punk, 20 milhões de mortos. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso ainda. O conflito durou 14 anos, de 1850 a 1864. E parte dos objetivos da rebelião era uma regeneração moral da China contra a influência europeia. Reino Unido e França apoiavam a dinastia Qing contra os rebeldes, Sim. Mas, ao mesmo tempo, aproveitaram o enfraquecimento do governo chinês. Em outubro de 1856, o novo governador de Cantão, querendo reprimir o comércio de ópio, ordenou a apreensão de um navio britânico. O governador inglês de Hong Kong pediu por uma intervenção armada, início da Segunda Guerra do Ópio. A execução de um missionário católico... Na verdade, eles prendem o navio. É assim, óbvio, né, que o Felipe faz um vídeo curto, não tem como ele falar tanto detalhe, né? Eles apreendem a tripulação, se não me engano foram 12 marinheiros, aí eles liberam 9, ficam com 3. A Inglaterra, que já tinha uma base militar em Hong Kong, olha, vocês estão de sacanagem, né? A gente combinou lá no Tratado de Nanjing que não podia prender os nossos parceiros aqui, aí vocês estão prendendo? E aí começa a Segunda Guerra do Ópio. Mas também era desculpa por outras coisas, né? Católico francês provocou o apoio da França aos britânicos, e os Estados Unidos... Esse Auguste Chapé das Quantas aí, não sei, francês, um missionário francês, ele se enfiou em Guangxi, que era uma província que estava fechada para estrangeiro, era proibido estrangeiro ir lá. O que o cara foi lá? Foi lá pregar a palavra de Deus, os chineses fizeram ele encontrar com Deus mais cedo. Embora em teoria neutros, apoiaram os países europeus. A guerra durou 4 anos, o Palácio Imperial Chinês foi saqueado com a destruição de diversas relíquias históricas e a Cidade Proibida, em Pequim, foi ocupada por tropas estrangeiras. Pela rendição, a China teve que abrir mais portos, cedeu mais territórios da região de Hong Kong, foi obrigada a aceitar missionários estrangeiros e a pagar indenizações e a legalizar o comércio de ópio controlado pelos europeus. E a aceitar a religião estrangeira. No mesmo período, sob pressão da Rússia, a China cedeu a Manchúria Exterior, o território onde fica a atual cidade de Vladivostok. Os tratados assinados pelos chineses são chamados de tratados desiguais, quando um acordo diplomático não é recíproco, faz concessões apenas a um lado. Todo mundo aqui na Ásia teve que assinar tratado desigual. Basicamente um entra com o pé, o outro entra com a bunda. É isso aí. Japão, Coreia do Sul, Vietnã, a China, todos eles tiveram que assinar esse tipo de tratado. Por exemplo, ele fala ali, né, que o Império Britânico tomou outra parte de Hong Kong, né? Essa outra parte foi alugada. Vocês acham que eles pagaram aluguel? É a mesma coisa com a França. A França arrendou uma parte aqui do sul da China, arrendou de graça. Eu não sei nem porque eles chamavam de arrendamento. Nem sei porque tinha um contrato de 99 anos. A mesma coisa a Alemanha em Shandong. Eles arrendaram uma terra, mas o pagamento era zero, dinheiros. Começando em 1842, foram impostos 19 tratados desiguais aos chineses. Japão e Coreia também sofreram com imposições similares. A partir de meados do século XX, políticos chineses, tanto de direita quanto de esquerda, passaram a chamar o período dos tratados desiguais de século de humilhação, quando a China foi explorada e subjugada por potências imperiais ocidentais e pelo Japão.
perdendo territórios, sua autonomia e sendo obrigada a aceitar termos comerciais prejudiciais, incluindo o comércio de ópio, em um tema presente no atual debate político chinês, no que veremos em outro Nerdologia. Atualmente, o ópio é base de diversos outros narcóticos, e seu uso descontrolado ainda gera diversas consequências. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. É isso aí, mano. A Guerra do Ópio foi o começo do fim, né? O começo do fim da dinastia Qing, que foi a última dinastia imperial da China, o começo do fim da China como o maior país do mundo, maior economia, maior população e etc, né? Foi o começo do fim. Em 1839, a economia da China começa a ir pro buraco. Tudo por causa de um bando de colonizador safado.